Bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Em cada episódio, vamos discutir um tema relevante ou polêmico na endocrinologia, sempre com a ajuda de um convidado especialista no tema em questão. E hoje o episódio é um pouco diferente. Nós vamos responder perguntas que vocês mandaram na caixinha do Instagram sobre emagrecimento. O que você acha que te atrapalha a emagrecer? Seu metabolismo é muito lento, você não pode nem olhar para um chocolate que já engorda 2 quilos? Ou acha que o problema é o pão, o arroz? Será que parar de jantar emagrece? Ou é o universo conspira contra você e aí não dá nada certo. Realmente é muito difícil saber o que acreditar com tanta influenciadora no Instagram falando de emagrecimento, empresas de marketing dando 1000 justificativas para o seu ganho de peso. E mais difícil ainda é saber o que ajuda ou não nesse processo. Hoje eu trouxe uma pessoa que passou por todos esses questionamentos, teve uma perda de peso significativa e vai compartilhar sua experiência respondendo perguntas das nossas seguidoras. Vamos dar boas-vindas a Júlia Pinheiro, que é advogada por formação, maquiadora e dermopigmentadora há 10 anos, proprietária do Lute Bem-Estar e Beleza e apaixonada pelo universo de beleza e gastronomia. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada. Você tem 1 milhão de apresentações, né? Seu Achei currículo. muito chique. Eu falei pra você me mandar seu currículo e você ficou em dúvida. É muita opção. É muita opção, né? Já mudei de carreira 3 vezes. Eu te conheci quando você era maquiadora, inclusive. Amei. Só tô chateada porque você não faz mais isso. Ai, não fala. Te maquiei na sua formatura. Foi lindo. Todos os dias. Já tem 3 anos que eu parei de maquiar e foquei na dermopigmentação. Ótimo. Mas ainda amo o universo. Falo muito de maquiagem, né? E eu acho que você não colocou uma coisa muito importante no seu currículo, que você é influenciadora. É porque eu não sei se eu me considero uma influenciadora. Eu super te considero. É um quinto trabalho. É, eu acho. Mas eu adoro. Eu também A acho. troca é muito legal, inclusive é o que nos trouxe aqui. Eu que tenho que te agradecer pelo convite e por ter topado responder essas perguntas comigo. Eu queria uma pessoa com credibilidade para falar sobre esse assunto que eu acho muito sério. E eu achei muito bom você topar responder essas perguntas comigo. Ai, Mara, vai ser ótimo. Estou muito honrada de estar aqui nesse podcast. Então, Júlia, você comentou várias vezes no seu Instagram que você teve uma perda de peso, que foi nos últimos anos que você veio perdendo e tal. Mas conta pra gente qual que foi o gatilho do ganho de peso. O que fez você ganhar peso no primeiro momento? Eu não sei se eu já te contei, mas eu fui uma criança acima do peso, né? E então, desde muito nova, eu fiz exercício, acompanhei com um nutricionista para ter esse controle do peso que eu fui perder quando entrei ali na pré-adolescência, que dá aquele estirão. Mas sempre foi uma questão, né? Esse controle do peso. Bom, depois da adolescência, vida adulta, foi mais tranquilo, até quando eu tive um problema de tireoide. Em 2018, eu já tinha um diagnóstico há muitos anos de uma tireoidite de Hashimoto, mas que não alterava os meus hormônios, então eu não fazia reposição hormonal, mas eu acompanhava todos os anos. E aí, em 2018, eu descobri que tinha desenvolvido um câncer de tireoide. E aí, talvez por isso, eu estava com um pouco mais de dificuldade já de perder o peso, que eu tinha ganhado nos meses anteriores, depois que eu me casei. E aí, com o tratamento, eu tive que fazer a cirurgia e alguns meses depois eu fiz a iodoterapia. Com o tratamento e acho que também com a ansiedade do momento, eu acabei ganhando muito peso. Eu acho que no tratamento até muito do inchaço. E por tirar a tireoide também, né? Acaba que, igual você falou, a sua tireoide funcionava bem antes. Então, você tinha tireoidite, mas ela não atrapalhava a produção hormonal e tal. A partir do momento que você retirou a tireoide, fez a iodoterapia. Para fazer iodoterapia, não sei se muita gente sabe, às vezes tem que parar o remédio um tempo, né? Para fazer a PCI, tanana. Então, seu corpo realmente ficou sem hormônio tireoidiano. Então, nesse momento, eu acho que foi... Eu acredito que, pensando assim mais racionalmente, a retirada da tireoide, a desregulação hormonal nesse período
E a ansiedade, óbvio, né? Podem ter contribuído muito para esse ganho de peso que foi acontecendo. E eu ainda fiz, no meio do tratamento, o congelamento de óvulos. Nossa, daí Foi é uma muito carga de hormônio. E realmente, eu fiquei um mês sem o hormônio da tireoide para poder fazer a iodoterapia, que é muito difícil. Mas o tratamento dos óvulos, enfim. Juntou muita coisa. Muita coisa. Quando eu terminei, até eu vejo as fotos do fim do meu tratamento, eu tava muito inchada. E aí também, quando terminou e eu vi que eu tava curada, que tava tudo bem, eu precisei me recompor emocionalmente. Falei, não tá na hora de pensar agora em emagrecer, eu quero viver minha vida, agradecer a Deus que eu tô bem. Então também não liguei muito pra essa questão do peso. Isso foi já meio pro fim de 2019. E aí logo veio a pandemia. Nossa, então juntou o que tava já um pouco desorganizado pra pandemia, que é, assim, é uma coisa extremamente frequente no consultório. E quando que você começou a ganhar peso? Pandemia. Gente, é sério. 90% das pessoas que vêm mais recente, assim, ganham um peso mais recente, culpam muito, não é que culpam, né? Mas coloca a pandemia como um fator que prejudicou demais. Eu já estava acima do peso, eu já estava com hábitos muito ruins, muito sedentária. E aí, quando entrou a pandemia, acho que tem a questão da ansiedade. Eu tive que fechar o meu estabelecimento por meses. Fiquei muito tempo trancafiada em casa, sem ter o que fazer. Não é que eu tinha uma opção de fazer um home office. Então, aquilo realmente gerou muita ansiedade. Como a Mari falou no começo, eu amo gastronomia. Eu já fiz curso de gastronomia, né? E aí, nos primeiros 3 meses de pandemia, eu só cozinhava e bebia vinho e fazia jantares lá em casa, era o que eu tinha pra Aproveitou fazer. muito a vida. E aí, acho que eu ganhei mais uns 4 quilos nos primeiros 3 meses de pandemia. E antes você já tinha ganhado quanto, você lembra? Eu não sei quanto que eu tinha, mas provavelmente eu já tinha ganhado uns 10, 12 quilos. E aí, eu ganhei mais uns 4, eu imagino. Entendi. Você acha que você ganhou uns 15 quilos num período de um ano? 1 ano e meio. Eu comecei a engordar depois que eu casei. Então, 2018 foi 1 ano e meio. 1 ano e quase meio. 2. Só que nesses meses, assim, um mês após o outro, não era nada tão perceptível, né? Não era. E me incomodava um pouco, mas principalmente depois do tratamento, eu tentei não olhar muito pra isso. Eu fui jogando escanteio, trabalhando muito. E quando eu percebi, eu me assustei. E eu percebi em foto. Não era no espelho. Olha, eu não sei. Eu acho que as minhas roupas de fato já não estavam me servindo. Eu já devia ter comprado roupas maiores. Mas a gente foi pescar. Como estava na pandemia, não podia fazer muita coisa. A gente pegou um feriado, acho que Dia dos Namorados, não sei. A gente foi para Araguaia. E aí, quando eu voltei e olhei as fotos, eu não me reconheci. Caiu a ficha essa hora. Falei, quem é essa pessoa pegando esse peixe? Não parecia eu. Entendi. E aí eu já voltei na estrada, falando pro meu marido, eu falei, olha, acabou. Não tem condições, eu acho que eu cheguei no meu limite. Não tá legal, eu acho que não tá legal pra minha saúde, porque eu me senti nas fotos inchada. E aí acho que entra até bebida também, que eu tava bebendo Com certeza. vinho, assim, 4 vezes na semana, que eu acho muito, hoje. E aí, no caminho, eu já contratei e aluguei uma bicicleta, porque era pandemia, tava tudo fechado. E aí, no dia seguinte, já tinha uma bicicleta de spinning na minha casa. Eu falei, agora as coisas vão mudar. Então, o seu passo inicial foi exercício físico? Foi o exercício físico. Como eu te falei, desde pequena eu fiz acompanhamento com nutricionista. Então, sabe aquela coisa que você acha que você sabe Eu já o caminho? sei, fazer dieta eu já sei. E aí eu falei, vou começar fazendo exercício, eu precisava realmente sair do sedentarismo. E falei, vou tirar o que eu sei que tá errado. Então, vou Bebida diminuir alcoólica. álcool, o excesso de doce. Fritura nunca foi um ponto pra mim. E o excesso de carboidrato, aquele carboidrato assim... refinado. Pão, massa e tudo mais. E eu comecei sozinha nesse momento. Com a ajuda da bicicleta. Que virou um vício. Porque tinham as aulas pelo celular, faziam live. né? E
foi muito, muito importante a ajuda do exercício, porque me dava bem-estar, acima de tudo, no meio de uma pandemia. Até mentalmente, né? Era uma fuga. Era aquele momento, assim, o melhor momento do meu dia. Eu saía super endorfinada, feliz. Acelera o processo, né, no início, de desinchar e a gente se sentir bem melhor com o corpo. E aí, eu acho que eu tava tão desregrada que esse pouco, só de voltar a fazer exercício físico e tirar os excessos, de cara ali eu perdi 5 quilos. Entendi. Então é porque tava assim tão errado que só de aparar as arestas, você já conseguiu perder uma quantidade muito boa no início, né? E aí anima a gente a continuar. Isso. Porque as pessoas, nossa, parece que você emagreceu, você deu uma diz, o que você tá fazendo? E aí eu falei, não, agora então eu vou tentar chegar ao que eu era. Ótimo. Antes do casamento, né? Era o peso que você queria chegar? Antes do casamento. Uhum. E antes da pandemia, eu até tinha ido numa nutricionista, ela falou uma coisa e eu gravei isso. Ela falou, você não engordou em um mês. Não acho que você vai emagrecer em um mês. Quanto tempo você demorou? Então vai ser um processo longo. E eu coloquei isso na minha cabeça. Falei, não vou fazer nada muito radical. Eu vou aos poucos, porque eu não ganhei esse peso rápido, eu não vou perder rápido. Eu vou ter que ter paciência. E aí entra, eu acho que um ponto que muita gente me pergunta, eu acho que é o mais difícil, que é a resiliência. De não esperar o resultado rápido, de não desistir no processo. Não desistir no processo, porque quando é muito peso, como era no meu caso, eu queria perder 15 quilos no total, é lento, né? Pra mim foi lento. Com certeza. Demora mesmo. A maioria das pessoas demora. Eu vejo muita gente que chega no consultório querendo esse resultado mais rápido. Por quê? Porque quem faz, às vezes, propaganda, ou quem fala que perdeu muito peso, coloca aquele antes e depois, menos 15 quilos, menos 10 quilos, enfim, mas não coloca o gap que tem ali no meio, não coloca o que foi necessário, quanto tempo foi necessário, ou às vezes a pessoa até fala que foi em um mês e que foi, tipo, rápido, não sei até que ponto é verdade, às vezes algumas pessoas é verdade, às vezes algumas pessoas nem é, mas porque quer falar que foi rápido e ninguém sabe do depois. Se a pessoa perdeu muito rápido assim, será que ela vai conseguir manter tudo aquilo que fez ela perder tão rápido? E ela não vai reganhar de novo? Então, eu acho que as redes sociais, elas atrapalham muito nesse quesito de comparação. Você tá lá fazendo sua bicicleta, você tá lá tentando ao máximo fazer sua dieta, o máximo que você consegue. Aí você vai pesar, foi meio quilo. E aí você abre o Instagram, tem um monte de gente lá, perdendo peso rápido. Eu acho que isso desanima muita gente. Desanima mesmo. Eu tentei focar no meu processo, mudar os meus hábitos. E como eu fui sentindo muito prazer naquilo, de fazer exercício, de me sentir bem. Meu marido entrou nessa comigo, então ele também estava perdendo um peso. E a gente criando hábitos mais saudáveis. Então, a gente já queria dormir mais cedo, para no dia seguinte acordar cedo e sair para dar uma corrida. Então, eu tava curtindo todo o processo, isso facilitou, mas foi longo, tiveram momentos difíceis. Teve alguma hora, assim, que você falou, ai, não quero mais, não vou mais fazer exercício? Ou não vou mais fazer dieta, sei lá, desistir, jogar tudo pro ar? Eu não tive, porque eu sou um pouco muito determinada. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou até o final. Na verdade, esse foi um ponto que começou a me atrapalhar um pouco mais pra frente. Porque eu ainda estava sem ajuda. E no meio de uma pandemia, a gente não tinha muita opção. Então, os meus exercícios se concentraram em cardio. Aeróbicos. Ou eu pedalava, ou eu corria na rua, sozinha, né? Pra não ter risco e tudo mais. E, à medida que eu fui emagrecendo, e que é lento, né? O que eu percebi? Você vai poder explicar melhor. Eu não perdi de uma vez. Eu perdi 5, aí dei uma estagnada. Aí é a hora que a gente precisa mudar um pouco o estímulo. Só que eu tava sozinha, então a hora que eu errei. Eu falava, então eu preciso comer menos. Ou eu preciso malhar mais. Só que o seu malhar mais era aeróbico. Aeróbico. Sim. E aí foi ficando mais difícil. E aí foi quando eu cheguei com 10 quilos, eu estagnei. Eu podia fazer o que fosse. Eu estava malhando 2 horas por dia. Eu não estava comendo nada. E eu não perdia peso. E aí era aqueles últimos que você queria muito, né? Eram os que eu queria muito.
E aí eu comecei a ficar frustrada. Nessa Mas eu hora, não pensei em desistir. você já estava com nutricionista? Não. Ah, então essa hora você ainda não... Essa foi a hora que eu procurei a nutricionista. Porque eu acho que eu fiquei uns 6 meses brigando, sozinha, estagnada e ficando radical. Que eu acho que não foi Restringindo legal. mais ainda. Eu tava restringindo muito a alimentação, exagerando muito no exercício errado, que eu achava que era bom, porque foi o que me ajudou a perder no início. E aí foi quando eu parei e falei, eu preciso de ajuda. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, não sei o quê. Aí você procurou primeiro nutricionista, né? Procurei primeiro a nutricionista, contei tudo pra ela. Nesse momento eu já tinha perdido entre 10 e 11 quilos, eu não conseguia perder mais e qualquer coisinha eu ganhava um de volta. E aí ela falou, nossa, senta, que eu acho que tem muita coisa errada aqui. E foi um processo para ela me convencer de algumas coisas que eu tava fazendo errado. Eu percebi nessa hora que eu tava ficando carbofóbica, por exemplo. Eu achava que o segredo era tirar o carboidrato. Da sua vida, né? Da minha vida, eu não consumi. Eu tava tirando a fruta, aquela coisa radical. Radical demais. E aí ela me explicou que não era o caminho e que, na verdade, eu dei uma atrapalhada no meu metabolismo e que a gente ia ter que sentir juntas como que o meu metabolismo reagiria à reintrodução desse carboidrato, que realmente é mais complexo depois que eu fiquei tanto tempo em restrição. E ela também me ajudar a mudar os exercícios, porque nisso eu achava que o segredo era correr e pedalar, e era o que eu já amava fazer, que eu tenho muito prazer em fazer aeróbico. E era aumentar muito o bem-estar. Dá muita endorfina, eu também concordo. E a musculação é mais difícil. E eu fiquei lutando com ela. Então foram alguns meses dela com muita paciência comigo para mudar a minha mentalidade. E foi muito difícil. Realmente eu dei uma atrapalhada no meu metabolismo. Mas nesse processo ali, né, você não tinha todo o conhecimento e tal. Você estava tentando fazer o que você acreditava ser melhor. Isso acontece com muita gente. Tem gente que fala, ai, eu já tô tentando, eu não estou jantando mais, né? Tipo, eu não como nada à noite, não como arroz à noite. Aí eu falo, mas então você não come nada, nenhuma... Uma bolacha, eu tô comendo uma bolacha e um biscoito à noite, mas não tô jantando. Então, tem muito isso da pessoa achar que está fazendo a coisa certa, se apegar nisso ao máximo. E aí, quando eu falo que a pessoa pode jantar, que ela deve comer alguma coisa à noite com carboidrato, com proteína, né? Ela tem muita dificuldade em aceitar. Eu acho que você também deve ter passado esse mesmo processo. Eu tenho dó da minha nutricionista, eu dei muito trabalho para ela. E realmente, eu atrapalhei tanto o meu metabolismo com essas restrições, que quando a gente começou a caminhar juntas, eu fui ficando até mais frustrada, porque eu tava com muita dificuldade de perder esses últimos quilos. Eu fazia tudo à risca, porque eu sou uma pessoa determinada durante a semana. Quando chegava, às vezes, numa refeição livre que eu tinha no fim de semana, calculada dentro da dieta e tal, eu ganhava 2 quilos na balança. E você pesa sempre? Nessa começo, época, ela me pediu... Ela queria ver como que o meu corpo estava reagindo às minhas refeições, ao que ela me passava. Então, eu pesava todos os dias e mandava para ela. E mandava foto de todos os meus pratos, para ela ver se eu tava comendo a quantidade que ela tinha falado mesmo. E... Nossa, então foi muito puxado. Muito. Eu acho que é só você que faz isso. Mandava bonitinho. Na verdade, essa é uma estratégia que não funciona para todo mundo. Eu tenho uma paciente que eu pedi para ela fazer isso. Eu criei um grupo eu, ela e a nutricionista dela, que eu sou amiga da nutricionista dela também. Eu criei um grupo porque realmente nada dava certo. Nada estava dando resultado. Do que eu falava para ela, a nutricionista falava e ela chegava pra gente falando que estava realmente fazendo tudo. E aí a gente criou esse grupo para casos muito específicos. Eu acho que ela deve ter pensado isso com você. Como você é muito organizada, muito perfeccionista, talvez para você essa estratégia funcionou. O que eu acho que para a maioria das pessoas não ia funcionar. Não, e até para mim foi ajudou para ela entender como é que meu organismo estava funcionando. Porque na hora que eu cheguei na segunda e mandei meu peso, a primeira vez,
Engordei 2 quilos, pelo amor de Deus, em uma refeição errada. Ela, não, relaxa, é inchaço. Até 2 dias você perdeu. Volta pro foco. Voltava. Passava segunda, terça, quarta, quinta, nada. E a gente foi percebendo que qualquer coisa que eu comia fora virava gordura. Não era inchaço. Tanto que o meu metabolismo estava lento. Ele não estava funcionando. Ele, como se ele tivesse desaprendido a comer. A entrar tanta caloria. Restrição. Olha que loucura. Isso acontece. Então foi bom nesse primeiro momento. Num segundo momento foi me gerando muita frustração. Porque como eu sou muito certinha, a sensação é de que minha vida inteira, se eu me comprometia, eu tinha resultado. E eu me comprometia e não via resultado. Aquilo foi gerando muita frustração. E aí, nisso, foi quando ela conseguiu me convencer de que eu precisava, pra gente tentar acelerar esse metabolismo, fazer musculação. E aí, ela me convenceu a contratar uma personal, porque eu comecei eu treinando sozinha. Ela, não, Ju, eu quero que você contrate uma personal, porque você precisa de um treino pra ganhar massa. Pesado mesmo. Eu tenho um biotipo que tem muita dificuldade para ganho de massa. Tenho perna mais fina, eu acumulo mais gordura abdominal. E ela falou, não, eu quero uma personal para você treinar pesado. A gente precisa ganhar massa. Só ganhando massa pra gente tentar acelerar um pouco esse metabolismo e aos poucos ir mudando isso aí. A composição corporal mudar, né? Esse acompanhamento acho que foram mais uns 8 meses. Entendi. Pra eu conseguir mudar essa composição corporal. Ótimo. E, inclusive, eu vou até começar aqui olhando as perguntas que as seguidoras mandaram. Vou fazer umas perguntas, que a gente tem perguntas que elas fizeram pra mim, que é pra eu responder, e algumas pra você. Sim. Então, eu vou fazer algumas aqui que elas fizeram pra você. E a primeira que eu acho que você já tava até falando, quanto tempo que você demorou pra atingir o seu peso ideal. Uma seguidora falou o seu peso ideal e a outra falou... Acho que 16 quilos? Os 16 quilos. Quanto tempo você demorou? 3 anos. 3 anos. Foi muito lento. Mas assim, eu acho que foi importante. Foi super importante, eu acho. E que o começo foi mais rápido, né? O começo foi rápido. Eu consegui perder 10 em acho que menos de 1 ano. Aham. Mas últimos 10 5... em 1 ano. 10 em 1 ano, Júlia. Tem gente que acha que você... vai perder 10 em um mês. E eu achava por um tempo, até essa nutricionista, outra falar pra mim... Eu cheguei lá, não, mas eu acho que eu consigo. Pode passar uma dieta difícil que eu faço. Eu tenho paciente que fala a mesma coisa. Não, mas eu dou conta. Mas não é sustentável. Não é. E o que eu acho mais importante é que, por ter sido longo, eu consegui criar hábitos saudáveis. E manter. Porque virou hábito. Sim. Comer bem virou um hábito. Não é mais restrição alimentar. E não é sacrifício também. Não é fazer exercício todos os dias é por prazer, não é pra perder peso. Por compensação. Perfeito. Uma refeição errada. Comi, aí no outro dia eu vou correr. Aqui tem uma pergunta que eu acho que você já falou um pouco. Como que foi no começo, se teve alguma restrição específica? No começo eu não cheguei a restringir 100%, mas eu tentava restringir 95% do tempo. Então, doce, deixava o álcool para momentos específicos, para um jantar na semana. Eu nunca bebi muita quantidade, mas eu acho que aquele negócio de beber... todo dia um pouquinho, não é legal, né? mesmo. Não é legal, porque acumula, né? E eu acabei restringindo muito carboidrato, que eu não indico. E aí chegou numa fase que, igual você falou, até fruta você tava restringindo, né? Até fruta. E tem uma pergunta que tem a ver com isso. Júlia, você não come arroz? Gente, eu como muito pouco. É uma pergunta que sempre aparece, porque eu posto quase todos os dias o almoço lá de casa. Mas você não come arroz e feijão? Gente, eu não como por quê? Eu fiquei muitos anos eu mesma cozinhando. E eu acho que essa logística de fazer, que a gente tem aqui no Brasil, né? Arroz, feijão, salada, farofa, suja 5 panelas. Então foi por praticidade. Então eu como uma batata, eu como uma abóbora. Que é muito mais fácil de fazer. Prático, eu coloco pra assar. Então, eu não faço essa questão do arroz, mas não é que eu tenho nada contra o arroz. Tipo, eu vou tirar o arroz, eu vou emagrecer, ou eu vou engordar. Eu acho arroz delicinha. Mas igual eu acho uma batata, uma abóbora, uma batata doce. Aí, cada dia eu faço uma coisa lá em casa, mas o arroz com feijão dá muito trabalho. Também acho, concordo. Eu faço só a janta lá em casa, o almoço eu como fora. Mas eu nunca faço arroz à noite.
E eu gosto de arroz, tipo, no almoço eu como e tal, mas não rola. Também acho que, tipo, suja muita coisa. Uma amiga da minha mãe, quando eu fui casar, ela deu essa dica que eu achei muito legal. Ela falou, Júlia, não precisa fazer tanta coisa. Uma boa proteína, uma salada e um acompanhamento tá ótimo. Perfeito. E eu foquei nisso pra gastar pouca louça também. Pra sujar pouco. Olha, essa pergunta eu achei super legal. Como mudar a cabeça pensando magro, entre aspas, ter mais disciplina e menos exagero? Eu acho que essa é a pergunta Do de $1 milhão de dólares. Olha, eu acho difícil, porque eu tenho uma cabeça que não pensa magro em muitos momentos. Mas acho que eu melhorei muito, porque foi um processo. E eu acho que tem uma coisa, você aprendeu a ter prazer em hábitos saudáveis. Tem gente que, dá final de semana, fica super feliz porque não vai fazer exercício, que vai comer muito. Porque durante a semana sofreu fazendo dieta e fazendo exercício. A gente tem que mudar, eu acho que esse mindset para que exercício não é exercício não é uma punição. Sim. Exercício não é pra você sofrer e suar, é pra você se sentir bem, é pra sua saúde. Comer uma salada não é pra ser um sacrifício. Você posta muitas saladas que parecem muito gostosas, né? Então elas são bonitas, eu tenho certeza que elas são gostosas. Não é aquele fiozinho de alface ali no prato, que é só pra fingir que tá comendo, né? Eu acho que me ajudou muito no processo o fato de eu gostar de cozinhar. Então, eu tentei fazer a dieta ser gostosa. Meu marido fala, o pessoal fala, nossa, mas coitado, você não come nada na sua casa. Ele falou, comida de casa é uma delícia. Porque eu tento fazer saladas bonitas. Gente, ninguém merece comer uma coisa feia. Então, eu ponho um prato bonito, eu faço uma salada linda. E eu tento fazer o simples gostoso. Então, não é sofrido. Comer lá em casa é uma delícia. Mesmo não tendo arroz. Mesmo não tendo arroz. E eu tentei... que eu acho uma das coisas que eu mais gosto no Instagram. As receitinhas fit. Tem aos montes, né? Não sei se muitas. O meu algoritmo... O seu algoritmo tá te mandando. Muito. E aí eu tento fazer. Então, assim, um bolinho saudável. Agora eu tô na fase do iogurte caseiro com a granola. Nossa, eu vi, só que eu não tenho capacidade pra fazer. Lógico que verdade. tem. Não, mas gasta muito tempo. Gasta nada, é uma delícia, é uma terapia. Tanto que é bom a gente fazer a nossa... Isso é muito legal, a gente fazer a própria comida. A Rita Lobo fala isso e eu amo. Gente, é uma delícia. Você fala, nossa, eu que fiz isso aqui, que dele é fresquinho, é saudável. Não tem conservante, gostoso. né? Aquela coisa de casa. Inclusive, foi ficando uma coisa tão legal lá em casa, que hoje a gente sai pra restaurante e fala, nossa, mas... Parece que tá muito pesado, parece ter muita gordura, sempre. Muito creme de leite. Sempre. A gente prefere comer em casa, porque é uma comida gostosa, mas bem feitinha. E você mais não leve, fica pesado depois. Isso. Concordo. E eu acho que essa cabeça também do exercício... Esses dias uma cliente falou pra mim, Ju, isso não vai acontecer comigo. Eu odeio. Eu vejo uma pessoa na Ricardo Paranhos, eu não entendo por que ela tá ali. Eu já fui essa pessoa. Então você acredite que você consegue, porque eu moro do lado da Ricardo Paranhos. E eu olhava aquelas pessoas correndo e eu falava, por quê? Qual que é o problema dessas pessoas? Qual que é o problema delas? 6 horas da manhã. E de pouco em pouco, eu acho que é tentar não ir pro radicalismo. Sabe? Começa com uma caminhada. Aí daqui a pouco você vai fazer um trotezinho. Faz uma musculação leve. Depois você vai aumentando o peso. Aos poucos... vai desenvolvendo esse prazer no exercício. Eu concordo, não é da noite pro dia. Ninguém que nunca fez exercício vai chegar na academia e vai achar aquele ambiente maravilhoso. Por quê? Vamos falar a verdade. Não é legal você chegar lá, principalmente quem vai em academia cheia. Ai, tem que revezar aparelho. Ai, não sei o quê. E assim, realmente, no início, não. Os benefícios a gente consegue ver a longo prazo. E se você desiste no começo, você nunca vai ver o benefício. Outra coisa que eu acho legal, não sei se você vê isso nos seus pacientes, eu acho que talvez o primeiro exercício é encontrar algo que você goste. Eu me encontrei na bicicleta. Gente, que delícia! Não era um fardo. Era uma delícia. Era o meu momento de descompressão, minha terapia. E aí, gostar de fazer a bike me levou a gostar de fazer exercício. Uma coisa puxou a outra. Uma coisa puxou a outra. Então, no começo, eu não gostava de musculação. Hoje, eu adoro fazer musculação.
Mas às vezes você começar na musculação, você não vai pra achar tão frente. legal. Então, hoje tem tanto lugar legal aqui em Goiânia, como as aulas animadas, coletivas, concordo. com a música boa. Tenta se encontrar num lugar assim e depois vai... Inclusive, eu fiz isso com minhas pacientes esses Eu dias. achei o máximo. Porque tem algumas delas que chegam e me falam, eu não faço nada, eu odeio tudo. Nada, nem a caminhada, nem nada, zero. Eu falei, não, então tá bom. Vamos tentar tal coisa? Aí a gente foi. Elas amaram. Não teve uma que falou, ai, nunca mais eu volto. Não teve. Inclusive, achei essa experiência muito legal. Então, tem que tentar realmente algumas coisas que te dão um prazer mais imediato. Sim. Né? E aí, depois que você começar a colher os resultados, você avança. Eu hoje gosto de fazer tudo, qualquer coisa. Ai, eu também fazendo movimentar o corpo, eu tô feliz. Quando eu fico 2 dias sem fazer exercício, dá um negócio estranho. Um mau humor. E no meu caso, uma ansiedade. Eu sou muito ansiedade, melhora muito. E muito preocupada. Então, eu sinto que hoje o exercício é uma forma de eu tirar um pouco desse excesso de pensamento aqui, de energia da minha cabeça e distribuir pro corpo. Então, concordo. Principalmente fim de semana. Nossa, mas você malha fim de semana? Eu a hora amo. que eu mais amo. Porque se eu ficar à toa um final de semana inteiro, eu fico louca de ansiedade, preocupação. Então, fazer exercício me relaxa, eu acho Final muito de semana bom. eu acho muito bom. Viagem eu acho muito bom fazer exercício. Porque é igual eu falei, é transformar o exercício em prazer. Ai, tô viajando, ótimo, não vou fazer nada de exercício, como se fosse uma recompensa. Mas não, eu vou fazer porque eu gosto. Então, é mudar realmente essa forma de pensar. Júlia, acho que chegou a hora de você tomar a frente do podcast. Você vai fazer as perguntas técnicas agora. Você tem algumas e aí eu tenho outras também. Tá. Pode fazer as que as pessoas te perguntaram primeiro, depois eu te mostro as que apareceram no meu Instagram. Mari, então eu vou fazer uma pergunta que ela é minha também, mas que 2 seguidoras mandaram, que é se a gente já nasce com, às vezes, um metabolismo mais lento. Eu acho que eu nasci com um metabolismo mais lento. Não é possível que é difícil pra todo mundo igual é pra mim. E uma outra que eu achei muito legal, se tem uma forma da gente aumentar essa taxa metabólica basal. Porque eu cheguei na nutricionista com esse problema e realmente não é fácil, mas eu acho que tem solução. É possível. Mas a primeira pergunta, né? Tem gente que nasce com um metabolismo mais lento? Tem. Então, é uma determinação que a gente tem geneticamente. Todo mundo conhece alguém que come e não engorda. Ódio. Nossa, que inveja. Aquela pessoa que sofre pra ganhar peso. Que vai no consultório e fala, pelo amor de Deus, me ajuda a ganhar peso, porque eu não consigo. Essa eu tenho dó, sabia? Tem gente que é difícil, a gente não valoriza o sofrimento dessa pessoa. Também não é fácil. Tem gente que come assim, tipo, uma quantidade absurda de calorias e ganha meio quilo, 1 quilo em um mês, assim, com muito sofrimento. Realmente comendo sem ter vontade. Então, Existem essas pessoas. O que determina o metabolismo? O sexo, né? Mulher tem muito menos... Nossa, metabolismo muito mais lento que do homem. Por isso que não dá pra fazer dieta junto com o marido, com o namorado e se comparar. Eu fiquei revoltada. Meu marido estava me acompanhando. Ele não estava restringindo nada. Eu lá, perdi 5 quilos, ele perdi 10. Tá vendo? Comendo chocolate todo dia. Não dá pra comparar. Não. Então, a primeira coisa é ser homem, né? Homem tem um metabolismo mais rápido que da mulher. A idade não faz tanta diferença assim, mas é um fator. Dá muita diferença o quê? Criança, adulto, idoso. Agora, se a gente for falar, de 30 para 35, de 35 para 40, não faz tanto. Jura que não? Eu falo pra todo mundo. Depois que eu cheguei nos 31... Foi difícil não faz tanta diferença. Vai fazer muita diferença para a mulher depois da menopausa. Aí já vai ter uma alteração hormonal que vai gerar um depósito maior de gordura, principalmente na região abdominal, e uma dificuldade maior em ganhar massa muscular. Então, depois da menopausa tem isso. E tem outras 2 coisas. A quantidade de massa muscular determina muito o nosso metabolismo. Então, como você no início restringiu muito, fez muito aeróbico, você conseguiu perder muito peso às custas de músculo e gordura. Você não perdeu 10 quilos de gordura no início. Você perdeu muito músculo também. Isso deixou seu metabolismo mais lento. Então,
Por isso que homem também tem o metabolismo mais rápido. Então, a massa muscular, quanto menor a massa muscular, mais lento o metabolismo. E restrição calórica muito intensa. Então, igual você estava fazendo, você estava restringindo muito. Você estava comendo poucas calorias, um percentual muito baixo de carboidratos, né? Às vezes, proteína você até comia, mas não era uma quantidade suficiente. Porque proteína, ela demanda mais do nosso organismo para fazer digestão. Então, são esses fatores. Primeiro, nascer homem e com a genética boa. Em segundo lugar, não envelhecer. Então, tá fácil. Então, tá fácil. A única coisa, eu sempre falo para meus pacientes, a única forma que a gente tem de aumentar o metabolismo basal é fazendo exercício físico, musculação. É aumentando nossa massa muscular. E na dieta, ter uma dieta acompanhada também, para não restringir num ponto que seu corpo interprete. Nossa, não tá entrando nada de comida. Eu vou morrer passando fome. Então, não vou gastar nada de calorias. Isso acontece. Então, é mais ou menos isso. É o principal, massa muscular. Eu até acho que poderia ser legal você explicar, porque eu demorei a entender como que, comendo pouco e fazendo muito aeróbico, eu não estava perdendo e às vezes eu estava até ganhando peso. Eu demorei a entender que quando eu fazia muito aeróbico, eu estava, na verdade, queimando músculo. E eu precisava do músculo para aumentar o meu metabolismo. Quanto mais baixo ficava meu metabolismo, menos eu tinha que comer. E aí eu pegava e fazia restrição, só que sem carboidrato você também não ganha músculo. Então, olha que loucura, eu tentando fazer uma coisa, estava fazendo o oposto. Oposto, exatamente. Então, você restringiu muito, perdeu o músculo, diminuiu o metabolismo. Metabolismo baixo, para você sair do peso que você tá, você tem que comer praticamente nada. Eu cheguei nesse ponto, minha nutricionista falou, Júlia, do jeito que tá o seu metabolismo, a sua dieta é muito difícil para você perder mais peso aqui. Não vai pra frente. Não vai pra... É muito sofrido. E eu falei, eu não dou conta mais. Eu já tava numa restrição de 2 anos. E uma outra coisa, o tempo. Seu corpo acostuma com tudo. Então, você tava há 2 anos mais ou menos na mesma estratégia. Acostumou. Que é o que a gente chama de platô. Então, você entrou em platô, você não perdia, não ganhava também. Às vezes tinha uma variação, né, de 1, 2 quilos, mas não chegava a ganhar muito. Mas estava estacionada, porque você estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, restringindo demais. Isso, muita gente sofre nesse ponto, porque acha que tudo que fez errado. Não foi tudo, mas dá para mudar. Dá para acrescentar mais carboidrato, para formar músculo, porque sem carboidrato, como eu estava falando, a gente não tem formação muscular. O músculo ele precisa de proteína como matéria-prima para crescer, mas ele precisa também de carboidrato como fonte de energia para poder crescer. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é o tijolo da parede, outra coisa é o pedreiro que empilha um tijolo em cima do outro. Carboidrato e proteína têm que estar juntos numa dieta para ter ganho de massa muscular. Não tem jeito. E é por isso que hoje eu falo para todo mundo, não vai sozinha. Procura a ajuda de um endócrino, foi muito importante para mim, e de um nutricionista, porque num processo longo, e eu acredito que quem tem que perder muito peso é um processo longo, vão ter momentos que seu corpo vai se acostumando com aquilo. E é a hora que, com a ajuda de um profissional, você vai mudar a forma. Você vai criar uma estratégia diferente. E a minha estratégia era errada sozinha, porque eu não tinha conhecimento. Foi a estratégia da restrição, e não é esse o caminho. Então, com a ajuda, talvez eu teria conseguido atingir meu objetivo mais rápido. Antes do que você atingiu. Porque na hora que eu procurei ajuda, já estava uma situação mais complicada. Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Outra pergunta que chegou aqui, e aí é o que eu tô vivendo agora, então eu tô achando muito difícil. Segredos para manutenção. Por quê? A gente fica num sofrimento de eu vou passar por isso aqui, porque na hora que eu chegar lá, eu vou chegar no meu peso e pronto, minha vida tá resolvida. Vou voltar a beber vinho 4 vezes na semana. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu achava assim, na hora que eu chegar, eu relaxo. E aí não, aí que o bicho pega. Manter peso perdido é mais difícil que perder peso. Eu tenho achado mais difícil, porque aí é como se você tivesse que viver dando aquela segurada. Óbvio que depois de um processo, de uma reeducação, eu não sinto mais que eu vivo na privação. Mas não é que você pode chutar o balde. Não é porque
vai acontecer de reganhar todo o peso que você perdeu. É impressionante como a gente rápido. ganha fácil. E eu demorei a entender isso também, que depois de perder muito peso, Reganhar é mais... precisa... Então, assim, eu pesava X, agora eu peso 15 quilos a menos. O meu corpo precisa de muito menos caloria para se manter. Então, eu tenho que comer menos. Sim. Não dá pra você voltar a comer muito. É muito difícil de entender essa parte. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes que estão em tratamento assim. Elas ficam muito preocupadas. Ai, não quero ganhar peso de novo, não quero ganhar peso de novo. E aí, eu falo assim, olha... A Júlia, com X quilos, ela precisava comer X calorias. A Júlia, com X quilos a menos, ela vai precisar comer menos calorias. Então, eu falo para muita gente, fotografa o prato para você colocar num álbum seu. Faz um diário alimentar para saber o que você come nesse peso. Não adianta, porque quando a gente usa remédio, o remédio inibe o apetite. Então, a pessoa vai comer menos sem perceber, até sem prestar tanta atenção. E aí, quando a gente vai tirar o remédio, a gente tira aos poucos, a pessoa tem que ter muita atenção plena na hora de comer. Ter noção da quantidade que está deixando ela no peso atual. Se tirar um pouquinho ali da atenção, se ficar um pouquinho mais dispersa, volta para o peso anterior. E a coisa mais importante da manutenção de peso é exercício físico, é manter uma boa massa muscular para o metabolismo não ficar tão lento. Tem estudos que mostram pessoas que perderam peso, tanto só com dieta, tanto com medicação ou com exercício físico. O sucesso das pessoas que conseguiram manter o peso perdido a longo prazo, 90% delas tinham uma única coisa em comum, elas continuaram fazendo exercício físico. Então, não tem como manter o peso perdido sem fazer exercício. É extremamente difícil. Eu falei isso para uma paciente que odeia exercício no primeiro dia que ela foi na consulta. No primeiro dia. Ela voltou? Não, calma, eu vou te contar tudo. Ela começou acompanhando certinho, perdeu todo o peso que ela queria, chegou na meta dela. Aí, ainda sem fazer exercício. Eu falei, olha, que eu já te avisei. Ela, não, tá bom, não sei o quê, vou fazer, nunca fez. Ela teve até alta, porque realmente ela tinha ficado bem, ela tava mantendo. Ela voltou 4 meses depois, ela não tinha ganhado todo o peso, porque eu avisei pra ela que não era pra ela voltar só quando ela tivesse reganhado tudo. Mas ela voltou com um pouco de peso a mais, acho que ela tinha ganhado uns 3, 4 quilos já, ficou com medo. E aí eu falei de novo, olha, exercício, papapá. Ela, eu sei, foi a primeira coisa que você me falou o dia que eu cheguei aqui. E aí quando eu comecei a ganhar peso de novo, eu lembrei dessas palavras e aí eu falei, não acredito que ela tinha razão e que eu vou ter que começar. Então, acontece e não tem como fugir. Exercício não é opção. Não é opção para ninguém. Não é só porque tá querendo perder peso, para manter também precisa. E eu ia te falar isso, tentar encontrar no exercício uma motivação, né? Hoje eu vejo como é importante você fazer exercício para ter uma vida saudável. Melhora tudo. Em termos de coração, para ser um idoso funcional, que consegue sentar, levantar, não quebrar a perna fácil. Meu avô nunca fez exercício e ele adoeceu ano passado. Gente, a perninha fina, eu falava, não tem nada de músculo. Não tinha músculo. E aí eu falo hoje pro meu marido, eu vou malhar até o último dia da minha vida, porque eu quero ser uma idosa que não precisa de ajuda pra tomar um banho, pra ir ao banheiro, porque eu tenho músculo. Tem menos chance de ter fratura, tem menos chance de ter câncer. É assim, os benefícios vão muito além realmente da perda de peso. Quem tem filho pequeno, carrega a menina no colo, dor nas coluna, costas, joelho, tem tantos benefícios. Tudo. Então eu passei por essa questão do exercício agora, que eu viajei no meio do ano, fui fazer uma corrida e machuquei meu tornozelo. Fiquei 3 meses sem treinar. E aí, eu que tenho já muita dificuldade de ganhar massa... Perdeu rápido, né? Perdi, não, acho que não tudo, mas perdi muito. E com um monte de viagem, uma em cima da outra, ganhei ali uns 2 quilinhos. E agora eu tô suando, porque de novo, eu já tava sem músculo. Então, eu tô num processo lento, trabalhando na minha cabeça, que eu vou ter que primeiro ganhar esse massa músculo muscular de volta, pra depois eu conseguir
tentar perder esses quilinhos, que realmente não é fácil. Essa reta final não é fácil. Sim. Acho que a reta final é mais difícil, inclusive. Júlia, a gente tem algumas agora perguntas sobre remédio. Tem uma aqui que eu achei muito interessante, que uma seguidora me mandou. Qual a sua opinião sobre o uso de medicamentos para perda de peso em pacientes com sobrepeso, só sobrepeso, sem obesidade, sem nenhuma comorbidade, que buscam emagrecimento? E por que ela fez essa pergunta? Porque em bula, remédios para perder peso, ou seja, remédios anti-obesidade, eles são liberados para pessoas que têm o IMC acima de 30, obesidade grau 1, 2, 3, né? E para pessoas que têm sobrepeso, que é o IMC acima de 25, com alguma doença associada. Então, tem que ter sobrepeso e comorbidades, certo? É isso que está na diretriz, é isso que é recomendado. Só que eu vejo hoje em dia que a pressão estética que a gente tem na sociedade é tão grande que, às vezes, eu tenho uma paciente com sobrepeso que não tem doença nenhuma, mas que já está com nutricionista, já está fazendo exercício e não está conseguindo. Eu não privo essa pessoa do uso de medicação, em primeiro lugar, porque ela não vai fazer sem acompanhamento. Ela foi lá no meu consultório, então eu vou orientar. Eu não vou passar nada que vá fazer mal para o organismo dela. Eu vou ajudar ela a retomar o controle. E como você falou no começo, aqueles quilos iniciais são os que dão mais estímulo para você continuar. Tem gente que não consegue perder os iniciais, que tá tão ali, às vezes, não sei, o apetite tá demais, não consegue fazer a dieta que a nutricionista passou. E aí, um remédio ajuda muito. Não quer dizer que vai ter que usar remédio a vida toda, tem que ser, só o remédio não vai dar conta de tudo, mas eu acho que é um ponto que hoje em dia tá sendo difícil falar que não. Você não vai usar porque você não tem os critérios para usar a medicação. Eu acho muito difícil isso. Até porque hoje, se você negar, ela vai tomar sozinha sem acompanhamento, que vai pior. ser pior. Também acho. Eu contei pra você, quando a gente consultou, que eu precisei de ajuda nos últimos 4 quilos. E se você for pensar, né, nossa, de 16, faltavam só 4. Mas foi quando eu fiquei, acho que 8 meses com acompanhamento nutricional e eu não saía do lugar. Depois de organizar meu metabolismo, de fazer a musculação, eu tava fazendo tudo certo. E aí eu cheguei num ponto de uma frustração tão grande, tava me sentindo mal comigo mesma, eu tava sentindo que eu não tava conseguindo alcançar meus objetivos, mesmo eu dando tudo de mim. Eu comecei a dar uma pirada. E até minha nutricionista falou, Ju, vou te dar uma alta, você vai tirar uns dias de férias. E a gente vai voltar. E aí, quando eu voltei, ela falou, olha, eu acho que eu queria que você tomasse um remédio. Nossa, eu fiquei revoltada. Falei, de jeito nenhum. Eu perdi 11 quilos sozinha. Eu perdi na força de vontade. Malhando. Aí eu vou tomar remédio agora, porque eu tinha o preconceito das pessoas que às vezes eu encontrava e falava assim, eu perdi com 2 meses. E eu falava, gente, eu tô aqui há 2 anos nessa luta. E aí eu falei, não vou tomar remédio. Eu não queria dar o braço a torcer. Ela falou, olha, chegou num ponto que para você perder esses últimos 4 quilos, eu cheguei a me questionar se esses últimos 4 quilos eram necessários. É isso que eu ia te perguntar. Se não era estética, se eu não tava louca, se eu não tava me cobrando demais. Mas na minha bioimpedância, eu ainda tava com excesso de gordura, principalmente visceral. Porque é o que você, o seu biotipo. Então, até pela minha saúde, né? E ela falou, eu realmente acho que seria... Não é que eu precisava a qualquer custo, eu não estava em risco de saúde. Mas seria melhor pra mim, na minha saúde, se eu perdesse esses últimos 4 quilos. Não eram estéticos. E eu voltei e ela falou, acho que você pode procurar uma endocrinologista pra conversar. Ela falou, eu não indico para quase ninguém. Eu só indico quando eu sei que a minha paciente vai fazer certinho. E como você tá fazendo tudo certinho, eu acho que a gente tem só a ganhar com a ajuda da medicação. Voltei arrasada. E aí eu procurei uma ajuda. Até uma colega sua, né? Endócrino. Eu comecei eu fui no consultório, eu já tinha passado por esse processo. E aí foi assim, tão maravilhoso ela ter me explicado que o quão difícil é esse finalmente. E que
a gente tem que considerar em percentual de peso. Eu já tinha perdido um percentual do peso muito grande. E quando você perde esse percentual alto, você vai poder falar melhor, os nossos hormônios se alteram, né? O hormônio da fome aumenta, o da saciedade diminui, o metabolismo fica baixo. Então ela falou, você não está errando. Porque eu tava assim, o que eu tô fazendo de errado? Ela falou, você tá fazendo tudo certo. É porque é muito difícil mesmo. O seu corpo está trabalhando um pouco contra você. É igual, eu tenho um endocrinologista que ele é, assim, no Brasil, o mais estudioso em obesidade. O Dr. Bruno Halper. Eu sou muito fã dele. Ele fala que manter o peso perdido é igual subir uma escada rolante ao contrário. Então, você tá fazendo esforço para se manter no mesmo lugar. O seu corpo tá realmente contra você. Ele quer que você volte para o maior peso da sua vida. Por isso que uma das perguntas que eu faço para quase todos os pacientes é: qual o seu peso máximo? Às vezes a pessoa está com 100 quilos, tendo muita dificuldade para chegar nos 90, que é a meta dela, mas já pesou 120. Muito diferente de uma pessoa que está com 100 quilos, nunca pesou 120 e quer chegar nos mesmos 90. Ela vai ter muito mais facilidade. Então, essa questão de peso máximo faz toda a diferença, principalmente nesses últimos quilos aí. Eu aprendi muito com ele, inclusive para olhar para essas pessoas com mais empatia. Isso. A gente tende a olhar assim, nossa, que falta de força de vontade. E é por isso que eu queria responder essas perguntas com você, que eu acho que hoje na internet tá cheio de gente para falar que você não quer o suficiente, você não tem força de vontade o suficiente. E eu me vi no lugar que eu tava dando tudo de mim e eu não via resultado. E aí a endocrinologista falou, Júlia, eu acho que seria o melhor para você. Por quê? Para você perder esses últimos 4 quilos, você teria que fazer uma dieta de X calorias, que vai ser difícil. Muito pouco. É muito pouca comida. E por uns 4 meses sem furar. Você dá conta? Eu falei, não dou conta. Eu já tava assim, esgotada. Já eram quase 3 anos de acompanhamento. E, enfim, eu ainda com muitas questões pessoais, eu tava esgotada. Eu falei, menor chance de eu fazer isso aí. Ela foi, nem você, nem quase ninguém daria conta. É muito difícil mesmo. Então, a medicação vai te ajudar só nisso. A você conseguir fazer uma dieta mais hipocalórica. Eu tive muita dificuldade em aceitar. Depois de um tempo, conversei terapia. Acho isso é muito legal, eu faço terapia. Eu conversei muito com a minha psicóloga. Importantíssimo, eu acho. Pra entender até que ponto eu não tava exigindo demais de mim mesma. Bom, eu comecei a medicação. E aí, foi tão maravilhoso pra minha vida. Porque em um mês, eu perdi os 4 quilos que eu fiquei um ano tentando perder. Ou mais de um ano. E aí, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente... Se eu soubesse, eu tinha feito disso antes. Mas eu acho que foi na hora certa, do jeito certo. Também porque aí, eu tomei com ajuda e acompanhamento da endócrina, da nutricionista, da terapeuta e do personal trainer. Educador físico. E aí, a minha nutricionista e a minha endocrinologista conversaram. Qual que é o mais difícil? O remédio, por conta da perda de peso rápida e também porque ele dá uma fraquezinha, vai te deixar com menos ânimo de fazer exercício. E aí quase todo mundo acaba perdendo massa magra. Você não pode perder massa magra. Continue nessa porque senão você não vai conseguir sair do remédio. Você não vai conseguir manter esse peso. Então, e eu sou muito certinha, eu fiz tudo à risca. Eu ia treinar, tinha dia que dava tela preta, eu deitava no chão, eu falava, não vou desistir. E eu consegui perder os 4 quilos sem perder 1 grama de massa magra. Comendo o que, assim... tendo um aporte calórico que dava pra você formar músculo. E eu acho que por isso, com todo o acompanhamento, eu perdi muito rápido. Eu usei só a dosagem mínima, nunca saí da menor dose. Não tive praticamente nenhum efeito colateral. E por pouco tempo, né? E aí foi a hora que elas falaram, a gente vai demorar a tirar. Porque senão você vai ganhar muito rápido, porque realmente é uma quantidade de caloria muito baixa que você tá precisando consumir. Então, a gente precisa que o seu corpo tente memorizar um pouco esse peso antes de tirar. Eu emagreci em 1 mês. Eu fiquei mais 5 meses tirando. Tomando pouquinho. E eu queria tirar. Eu falei, pelo amor de Deus, tira esse remédio, porque eu tava com preconceito. Eu queria parar aquilo. E elas, não, a gente vai devagar. Nossa, eu tenho a parte mais difícil pra mim é orientar que a gente não consegue parar a partir do momento que você chegou no peso que você queria. Seu corpo não sabe o que é aquele peso. Você ganha rapidinho. Você ganha muito rápido. E eu vou te falar, mesmo tirando devagar, eu achei bem difícil, porque você desacostuma a sentir fome.
Isso. Na hora que você diminui a medicação e você começa a barriga roncar, você fala, o que é isso? Você esquece que é barriga roncando de fome. E dá um desespero de vontade de comer, e aí dá medo de engordar. Então foi muito importante pra mim, eu tirei muito devagarzinho, muito. E aí aos poucos a minha nutricionista também foi aumentando o meu aporte calórico, porque eu já tava ganhando mais massa. No fim, eu tirei com uma dieta de ganho de massa, já comendo bem mais. Eu lembro que o dia que ela me passou que eu podia comer 2 colheres de sopa de arroz à noite. Eu falei, o quê? Eu não conseguia nem comer aquilo à noite, porque eu precisava ganhar massa. Sim. Então, pra mim, foi assim, muito, muito, muito positivo. É difícil até de falar, porque as pessoas têm muito preconceito. Falei Eu isso acho pra que tem você. muito preconceito. Ou colocam, tipo assim, ela nem se esforçou, ela tomou remédio. Só quem sabe passou pelo processo, sabe como não é simples. Acho que porque muita gente hoje em dia toma É porque sem o contrário acompanha. também é verdadeiro. Então tem gente que realmente não quer fazer nenhum esforço, quer perder 2, 3 quilos na vida, assim, tipo assim, sem ter ganhado nunca e tal. E sem fazer o exercício, sem fazer o exercício. alimentar melhor. E aí vai lá e toma um remédio, que é realmente muito fácil. Muito fácil. Então, eu acho que o preconceito todo vem em cima disso. E uma coisa que eu quero frisar também é pessoas que têm obesidade mais grave, que usam o remédio e que na hora de tirar, não conseguem tirar, às vezes precisam tomar o remédio de uso contínuo. Eu aprendi isso com o Dr. Bruno. Entender que a obesidade, às vezes, vai demandar um cuidado de medicamento como qualquer outra doença. Como qualquer outra doença. Tem paciente que eu não consigo tirar. Não Gente, consigo. tudo bem. E tá Se for tudo melhor bem. pra saúde. Eu falo pra todo mundo, eu tomo remédio pra Eu tireoide não tenho mais a vida preconceito. inteira. Eu também. Então, é isso. ela não funciona, acabou. E aí eu preciso tomar a vida inteira. Uma pessoa que não consegue controlar o apetite por conta própria, precisa tomar um remédio pra controlar o apetite e tá tudo certo. Eu sim, pra mim foi maravilhoso, mas como eu sei o quão difícil foi tirar, não que foi difícil, mas que me demandou um esforço, uma consciência, que é aquilo que você falou, a consciência do quanto eu estou comendo, do exercício que eu estou fazendo. Eu acho que tomar sem acompanhamento é insanidade, assim. Infelizmente, é o que a maioria faz. Mas eu também concordo com você. É muito, muito ruim. Porque você fica no efeito sanfona, que é a pior coisa para o seu metabolismo é ficar no efeito sanfona. Eu tive uma pergunta aqui, que é se a pessoa perdeu 20 quilos... Aqui, ó. Mesmo quem engordou 20 quilos a mais, quando emagrece, o corpo cobra para voltar ao peso antes? O corpo cobra para voltar ao peso antes, porque ele ficou com aquela memória metabólica dos 20 quilos a mais. E eu li que mesmo muitos anos depois, os hormônios não voltam. Então, você vai ter sempre a memória do seu maior peso. É cruel. É cruel. Por isso É andar na escada rolante ao contrário. Isso. É uma luta. Exatamente. Tô nela. Mas é isso. Mas vai dar tudo certo. Tá dando. A gente se esforça. O importante é a gente ser saudável. Sim. Eu acho que a gente já falou por 2 horas, então... E aí, pra finalizar, qual a mensagem que você dá pra alguma ouvinte nossa, pra uma seguidora que tá meio que patinando, não tá conseguindo sair do lugar? Ai, eu acho isso tão difícil. Eu acho que a gente precisa ter um objetivo muito claro. Você tem que querer muito, porque realmente é difícil. Eu acho, é a hora que eu tenho raiva das influenciadoras que falam: eu acho muito fácil sair e pedir uma água com gás e uma salada. Eu não acho. Não é fácil. Por muitos meses, eu preferia ficar em casa, porque em casa eu tava mais no controle da situação. Então, você tem que ter um objetivo muito claro do que você quer. Ele pode ser estético, ele pode ser por saúde, ele pode ser por autoestima, pra Cada um você sem se seu sentir motivo. melhor no espelho, nas suas roupas. Não importa, mas você tem que querer muito, porque realmente tem que ser uma mudança de vida. De dentro pra fora, eu acho, primeiro. E tentar levar isso de uma forma, dentro do possível, mais leve, mais feliz, levar isso. Olha que legal que agora eu faço exercício, que eu sou uma pessoa mais saudável. Olha como eu tô me alimentando bem. Eu só fui entender o quanto eu tava com o organismo todo inflamado depois que eu passei a me alimentar bem. Que eu não tive mais problema tipo gastrointestinal que eu tinha, e eu achava que era normal, não era excesso de comida errada. De comida errada.
E eu e meu marido percebemos tanto que a nossa imunidade melhorou, a gente adoece menos. Quando eu saio e viajo, vai me dando agonia, eu quero voltar pra minha rotina, porque eu acho tão bom quando eu como bem em casa. Ele fica rindo de mim e fala, ai, merece meu corpo tá batendo palminha na hora que eu como minha salada, meu mamão com granola. Então, tentar levar de uma forma positiva. Você vai sair melhor do que você tá entrando nesse processo. Porque não como um peso. Ai, tô comendo salada, ai, que raiva. Que raiva, que desespero. Queria estar comendo, sei lá, um arroz, um risoto, né? Se leva pro lado negativo. E não tirar restrição. Pega ali uma refeição que vale a pena e vive. Também acho uma insanidade as coisas que eu vejo a pessoa numa festa da avó de 100 anos, comendo um morango. Cara, é a festa da avó de 100 anos, como um brigadeiro. Não vai ser um brigadeiro que vai acabar com o processo. Exatamente. E você falou do objetivo, achei super legal, porque hoje mesmo, uma paciente entrou no consultório, ela tava com sobrepeso. E aí ela falou, às vezes eu fico até com vergonha de vir aqui, porque vai que eu chego aqui e tem uma pessoa na recepção com mais de 100 quilos, e aí parece que eu não tô precisando, eu tô aqui à toa, e a outra pessoa tá precisando muito mais que eu, às vezes eu fico com vergonha. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso. Nossa, achei fofa. E eu achei assim, e ela tava sofrendo, eu falei, mas não, exato. Às vezes a pessoa que tá com 120 quilos, ela nem quer tanto assim. Eu tenho paciente que às vezes vai por outro motivo, tá acima do peso, vai por outro motivo, tá super satisfeito com o peso, não quer mudar nada, e eu tenho que entrar no ponto, olha, esse peso não tá te deixando saudável. E aí é uma coisa muito difícil de também não ser, assim, muito... como que eu falo? Você intrometer na vida da pessoa, sabe? Ela nem quer perder peso, por que você tá falando isso? Porque todo mundo tem que emagrecer? Não é isso. Mas para a saúde de determinadas pessoas, às vezes, uma perda de peso ou uma melhora de hábito de vida que seja, é importante. Para você ter uma ideia, quando eu fui para endócrino, eu já tinha perdido 11 quilos, então eu não tava com sobrepeso. Eu queria perder mais 4. E eu acompanhava, fazia exame de sangue, acho que a cada 45 dias. Você não tem noção, acho que eu te mostrei o quanto os meus exames melhoraram. Parecia outra pessoa. 4 quilos. Então, assim, quem olhava pra mim falava, você já tá ótima, que é isso? Só que a gordura visceral, que a gente falou do início mudaram, é impressionante. A genética é uma coisa engraçada, porque tem gente que acumula gordura na perna, no braço, e tá tudo certo, ela não vai ter alteração nenhuma no exame de sangue. Quem acumula gordura em região abdominal, na gordura visceral, qualquer pezinho que ganha, altera os exames. Então pode ser isso que tem acontecido também, né? É impressionante como meus exames melhoraram. Ótimo. Eu acho que foi, né, Júlia? Já a gente conversou muito. Acabou. E eu pergunto sempre uma coisa pra todo mundo, pra indicar alguma coisa, vídeo, série. Eu fiquei pensando nisso. Filme. Eu vou fazer uma indicação. Sim. Que vai ter gente que vai rir, mas eu juro que mudou a minha vida. Que é um livro de autoajuda daqueles, assim, que você vê em qualquer livraria de aeroporto. Que é O Milagre da Manhã. Não sei se você já leu. Já falamos mal dele aqui. Pois é. Não, juro. Não, mas é porque eu fiz um podcast com uma psicóloga que ela acompanha muita gente que acha que aquilo ali tem que ser pra todo mundo. Não, e é isso que eu ia falar, porque eu não acho que é também, às vezes quem lê o título acha que é sobre acordar cedo. Onde me pegou um pouco no livro, ele fala assim, quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa diferenciada no seu trabalho? Ou você quer ser mais magro? Ou você quer ser mais inteligente? O que você faz no seu dia a dia para você chegar nesse objetivo? E na hora que você faz uma análise, a gente faz muito pouco. A gente faz o que quase todo mundo faz. A gente tá ali na média. Então, ele te propõe a acordar 1 hora mais cedo do seu normal para fazer algumas coisas para que você consiga alcançar o seu potencial. Que seja fazer um exercício físico, ler um livro para se tornar um profissional melhor, estudar alguma coisa, fazer uma meditação, que seja. E eu era uma pessoa que eu falava que eu era noturna e que eu detestava acordar cedo. E que se eu não dormisse 8 horas por noite, eu ficava com enxaqueca. E aí, meu marido falou, duvido que você vai dar conta. E eu fiz direitinho. Em 1 semana, tava eu acordando cedo,
foi tão bom pra mim, não o fato de acordar de madrugada, mas de eu tirar um tempo antes do dia pra meditar, pra entender o que eu queria, pra me conectar, pra cuidar de mim, pra fazer meu exercício físico, pra eu ler um livro. Meu dia rendia muito mais. E eu acho que ele me ajudou, porque ele falava assim, que tudo na vida é hábito. E aí eles falam, desse livro, em 21 dias, eu acho. Se você fizer por 21 dias, ele cria um hábito. Eu nem acho que seja tão fácil assim, acho que é um dia após o outro. Mas me ajudou a criar um hábito mais saudável de vida. Eu acho importante Então, isso. eu acho que, óbvio, como tudo, não dá pra gente pegar Generalizar. o livro, generalizar. E tem um monte de besteira lá de autoajuda. Mas, por exemplo, aí, o Celcinho, quando viu que eu mudei, resolveu ler o livro. Pra ele, pegou nos livros. Tinha muitos anos que ele não lia. E eu sempre gostei muito de ler. E ele começou a ler. Despertou um outro hábito nele. Que foi maravilhoso pra vida dele. O que ele já leu nos últimos anos mudou a vida dele profissionalmente, intelectualmente, pra ele mesmo. Acho que o perigo desses livros é só alguém pegar uma frase específica e colocar como se fosse um dogma. Igual você falou, em 21 dias você consegue. Isso, não é assim. Mas se você pegar o que tem de bom, o que ele ensina de bom, nossa, é muito Pra mim foi interessante. ótimo. Realmente eu consegui acrescentar um estilo de vida diferente e que foi bom pra mim, pra minha família. Ótimo. Perfeito. Foi isso, muito obrigada. Muito obrigada, eu amei. Fiquei muito feliz de poder responder essas perguntas. Eu acho como que a deu pra gente responder tudo que Deu elas pra responder perguntaram. E se alguém ainda tiver dúvida, é só mandar pra gente que nós... O seu Instagram é muito maravilhoso. Você responde caixinhas, eu assisto tudo. Eu acho suas respostas ótimas. Que ótimo, obrigada. Então, quem ainda tiver ficado com dúvida, vai lá no Instagram da Mari. Vamos, sempre tem. Ô, Júlia, mas faz o seu jabá. Seu Instagram, qual que é seu @, onde você trabalha, o que você faz na vida? juliapinheiro.lute, mas escreve Lucy com C. Eu sou dermopigmentadora, então a gente faz sobrancelha, lábio, mas a gente tá bem focado nos últimos anos em cicatriz, camuflagem de cicatriz. Acho bem legal o nosso trabalho. Fica muito natural, fica muito legal. Eu adoro. E aí no meu Instagram eu falo de tudo, né? Sim. É uma bagunça. Eu acho ótimo. Tem dica de livro, tem receita de salada. Viagem, que eu adoro viajar, exercício físico todo dia. Sim. A gente vai incentivando a ter uma vida mais saudável. Eu acho muito bom isso. Porque às vezes a pessoa acordou com preguiça, viu você lá, eu vou também. Já recebi várias mensagens. Eu também. Assim, tava com preguiça, mas você já foi, então também tô indo. Pronto, maravilhoso. Muito obrigada, eu amei. Curte esse vídeo se você gostou. Manda nos nossos Instagrams se vocês ainda tiverem alguma dúvida. Compartilha, se inscreve no canal. E daqui 15 dias tem outro episódio. Até a próxima.